no dia da ceia do Senhor, as crianças, elas permanecem, não tem mensagem especial na linguagem delas, mas tudo que é feito é acessível à criança, especialmente aquilo que ela vê no dia que nós celebramos a ceia do Senhor. Sentada ao lado de seus pais, aquilo que não entenderem, vão voltar para casa e perguntar aos pais, né? E os pais vão explicar para os seus filhos, como os filhos dos filhos de Israel perguntavam aos pais por que eles tinham que comer o carneiro e das ervas amargas e às pressas, né, com o cajado na mão. Nós vamos abrir as nossas Bíblias agora no Evangelho de João, capítulo 9, versículos 35 a 41. Texto da mensagem para essa noite, a mensagem A Cura da Cegueira Espiritual, já completando a exposição do capítulo 9 do Evangelho de João. Jesus revela-se ao cego, em João 9, 35 a 41, os irmãos acompanhem suas Bíblias. Ouvindo Jesus, que o tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, pela palavra de Deus. Conforme acabamos de ler, que o Senhor fale a Tua palavra poderosamente aos nossos corações, na medida que nós vamos entender o texto da palavra de Deus. Que o Senhor esclareça, que todas as partes recebam a luz, e os nossos corações iluminados também para compreender, e preparados para acolher a palavra da verdade como voz de Deus, falando claramente aos nossos corações. Mudemos, Senhor Deus, o nosso proceder. Que o Espírito Santo nos ajude a cumprir toda a palavra da Escritura e crescer a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor, vivendo a cada dia, aprendendo e praticando a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, aqui novamente recorrente o tema da divindade de Cristo, a fé e a visão espiritual. Devemos lembrar deste capítulo, segundo o qual o jovem cego foi curado por Jesus. O jovem cego obedeceu à ordem de Jesus, foi e lavou os olhos, tirando o lodo que o Senhor pôs sobre eles, no tanque de Siloé, que quer dizer enviado, e voltou vendo. Quando esse jovem disse, eu era cego e agora vejo, ele estava falando da sua cegueira física, da sua visão natural do mundo, mas a visão de seus olhos físicos não foi a maior graça que recebeu, pois teve seus olhos abertos, os seus olhos espirituais. A graça de nosso Senhor Jesus opera como quer, a quem Ele quiser revelar. Então nós vamos ver como isso aconteceu, conforme João registrou no Evangelho. Quem Jesus está afirmando ser nessa passagem? Porque podemos adorar Jesus. Um milagre pode anunciar ao mesmo tempo salvação e juízo de Deus. Então este milagre especificamente, ele prenuncia a graça que abre os olhos aos cegos e o juízo contra os hipócritas,
que é o pior cego espiritual, que não quer ver. Os sinais são os prenúncios da graça e do juízo divino. Então, os sinais confirmam graça, juízo. Graça para com os que creem e juízo dos idólatras, incrédulos, imorais e de todos os hipócritas com Satanás e seus anjos. Primeiramente, Jesus, o Filho de Deus, recebe a nossa adoração. Em segundo lugar, Jesus traz luz aos humildes e juízo aos soberbos. Então contemplamos a revelação da identidade de Jesus, quem ele é e por que adorá-lo. Os sinais confirmam, primeiro, Jesus, o Filho de Deus, recebe a nossa adoração. Vamos ao texto da palavra de Deus, João, no capítulo 9, versículo 35, diz: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Até aqui, por enquanto, ele obedeceu e teve fé no Mestre. Reconheceu-o como profeta antes de ter visto seu rosto. Os hipócritas não podiam reconhecer o milagre, que fosse um sinal que Jesus devia ser mesmo o Messias. Eles recusavam. Eles se recusavam a acreditar no ato comprovado. Insultaram nosso Senhor depois disso, dizendo: este homem é pecador, e por não ter dissuadido o jovem, expulsaram-no da sinagoga. Então os judeus trataram mal esse jovem, porque discordou deles. Expulsaram-no e o colocaram em vergonha pública, aberta. O isolaram dos privilégios externos da igreja judaica. Isso fez dele um objeto de desprezo e suspeita entre todos os verdadeiros israelitas. Mas isso não poderia causar dano à sua alma, como está escrito em Provérbios 6:2. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Uma maldição contra o que descansa à sombra do Onipotente não tem efeito, porque certas situações não são confirmadas no céu. Vitória sem honra, reconhecimento não merecido, a derrota da pessoa que mantém sua honra, um desprezo injusto e maldição sem causa, são coisas que não são confirmadas no céu. Só a justiça que as autoridades fazem em nome de Deus, quando amarrada na terra, será ligada no céu. Os cristãos, em todas as épocas, eles têm frequentemente recebido um tratamento semelhante a deste jovem curado por Jesus: excomunhão, perseguição, prisão. Tem sido até poucas armas usadas contra os crentes pelos tiranos, porque outras formas de execução e de tortura foram aplicadas a muitos cristãos, e até hoje cristãos sofrem pelo mundo todo. Tiranos incapazes como os fariseus, que recorrem à injúria, à difamação, violência e injustiça. Então Jesus encontra o homem que tinha sido expulso, abandonado, mas ele foi acolhido por Jesus, e lhe faz essa pergunta. Então no versículo 9, no capítulo 9, versículo 35b, crês tu no Filho do Homem? Quando Cristo faz essa pergunta, em seguida afirma que é o Messias, a designação de Filho do Homem é
tanto messiânica quanto cristológica. Jesus é o Filho de Deus, por isso Jesus pode ser adorado. Jesus só foi adorado por aquele a quem se revelou, embora se tratasse de um jovem, cego, sem instrução, em contraste com os fariseus que tinham uma posição e conhecimento da Sagrada Escritura, que eram para ser os primeiros a crer, mas o inculto cego, o último na hierarquia social, foi nesse caso o primeiro no reino de Deus, o jovem, rejeitado pelos hipócritas, é acolhido pelo Filho de Deus que se revelou a ele. O Filho de Deus consola os verdadeiros crentes, que existe uma igreja verdadeira, da qual ninguém pode lançá-los fora da membresia. Só é abençoado quem o Senhor abençoa, e é amaldiçoado a quem o Senhor pronunciará sua maldição no último dia. Podemos crer no Filho do Homem, obedecer-lhe a ordem, purificar nossos olhos do tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele lhes abrirá a visão espiritual, para que sejamos acolhidos, abençoados pelo nosso Senhor. João, então, no versículo 36, ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Vejamos o progresso deste jovem cego, peregrino no caminho, antes à beira do caminho, tirado para lavar os olhos, tirar o lodo que foi posto sobre ele. Ele conhecia a sua voz, sabia a sua fama. Era Jesus de Nazaré, ele sabia que podia curá-lo, seu coração estava cheio de esperança. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Mas ele ainda não tinha visto o seu rosto. Podia ver tudo no mundo, as belezas da natureza, e conhecer agora muitas pessoas, mas ele ainda não tinha visto o rosto do seu Salvador. Ele sabia quem ele era, um homem chamado Jesus, conforme o versículo 11. Depois de ter sido curado, o cego acreditou que este homem chamado Jesus, de fato era um profeta, por causa dos sinais, no versículo 17. Vejamos agora como nosso Senhor leva o jovem para a luz perfeita, aqui então, no versículo 37 do texto que nós acabamos de ler. E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Jesus se revela ao jovem como o Filho do Homem, o Messias, o Cristo, e sua fé ainda não estava fundamentada. O conhecimento mais profundo da pessoa e da obra de Jesus, mas o Senhor lhe disse: já o tens visto, é o que fala contigo. Mas ele não via nada antes, ele era cego de nascença, ainda não tinha visto o rosto do seu Salvador. Já o tens visto. Uma pessoa com deficiência visual pode ver Jesus com os olhos espirituais, e uma pessoa com capacidade natural de ver pode não ver e reconhecer com os seus olhos naturais. Não tem a ver com a capacidade, não tem a ver com o conhecimento intelectual, mas é um dom da graça de Deus. Não é para quem quiser, mas para quem o Senhor quiser revelar. Então Jesus chega ao coração do jovem. Talvez se ele visse só o Senhor Jesus na ressurreição, se ele só visse o Senhor Jesus na cidade santa, mas Jesus veio para consolá-lo no tempo da necessidade. Jesus chega, ele chega ao coração do jovem, para falar-lhe de paz, quando todos os homens parecem odiá-lo, quando todos os homens o abandonaram.
Muitas vezes esse é o momento que Cristo se aproxima de nós também, quando nós somos desprezados, abandonados. Cristo se aproxima dizendo, como em Isaías 41, versículo 10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. O jovem que antes não podia ver a luz do sol, agora ele vê o sol da justiça. Ele está diante daquele que é maior que todos os astros no espaço, pois é um com o Pai e Criador do universo. No versículo 38, então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. O jovem curado encontrou o Senhor que se revelou a ele como Filho de Deus e o adorou. Em João 9,38, o jovem cego agora curado confessa sua fé em Jesus, crê em Cristo e o adora. O conhecimento perfeito foi revelado ao jovem que Jesus é o Filho de Deus. A quem for dado o dom da fé no Filho de Deus, ele o encontrará. O Cristo o encontrará. Não é possível ter um encontro verdadeiro com Cristo e não se tornar um adorador. Como não se prostrar e adorar? Deus tem reservado um dia em que até os joelhos mais obstinados, desobedientes, renientos, nojentos, não é? Se dobrarão também. Deus tem reservado o dia que os mais duros de coração se prostrarão. Vai chegar o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então contemplamos a revelação da graça e do juízo de Deus como se manifesta. Os sinais confirmam. Agora, em segundo lugar, Jesus traz luz aos humildes e juízo aos soberbos. Prosseguiu Jesus, então no verso 39, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Então Jesus se revela como juiz que faz os cegos enxergarem, e os que enxergam se tornarem cegos. Eis a prova irrefutável da soberania de Deus. Soberania de Deus para salvar. Pois quem dá o dom da fé, salva quem quiser. Como pode então a fé desenvolver-se para a fim de que os que não veem, vejam? Através da revelação do juízo de Deus. Jesus disse, eu vim a este mundo para juízo. Então muitos não querem anunciar este conhecimento. Alguns querem ocultar que Jesus disse que é o juiz para não perder ouvintes. Como poderia alguém estar sob juízo? Como alguém poderia escapar do juízo da vinda do Filho do Homem contra os cegos espirituais? Então só Jesus concederá a visão espiritual para quem crer nas promessas, as quais nos faz obedecer suas ordens, ainda que estranhas, ter coragem de sustentar convicções fora de moda, diante de muitos reputados por sábios, mas que não creem no Filho do Homem. Nos faz dispostos a sofrer por amor a Cristo, antes que finalmente a luz de Cristo brilhe sobre todos. Quando os mistérios da vida se elucidarão, e todos conhecerão que de fato Jesus é a luz do mundo.
No verso 40 diz: alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? A sentença incomodou alguns fariseus que ainda estavam ali para observar. Veja como é perigoso possuir conhecimento se não fizermos bom uso dele. Governantes, convencidos de que conhecem toda a verdade, indignados com a ideia de ser ignorantes e sem visão espiritual, eles dizem aqui no verso 40, na parte B: acaso também somos cegos? E então veio a poderosa sentença no versículo 41. Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. A sabedoria e conhecimento profundo serviu para a própria condenação deles. Do que adianta ter algum conhecimento bíblico e viver de forma contrária ao ensino bíblico? De que adianta a aparência exterior, que convence a todo mundo, engana a si mesmo, aos outros, se Deus conhece o nosso coração, no íntimo, quem somos? Provérbios 3,7 diz: não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então o conhecimento é bênção. Não, os irmãos sabem que não se trata de anti-intelectualismo. O homem que não estuda a Bíblia, ele é um ignorante. E ele costuma ignorar a sua condição lastimável, porque ele fica à mercê também dos falsos profetas, e acaba seguindo alguma prática cruel. O jovem cego aqui, ele estava em desvantagem intelectual com os fariseus, porque quase toda educação, ela é melhor do que uma não educação. Então ele não podia ler, mas quando o saber só fica na cabeça e não desce para o coração, torna-se muito perigoso. Sem o verdadeiro arrependimento, quem busca conhecimento se torna orgulhoso. A agitação, os desafios, dificuldades da vida, muitas vezes também nos tornam cegos, insensíveis às necessidades do outro, resultando num estado pior da alma. Então há muito mais esperança para quem diz, como o salmista, no Salmo 40, 17, eu sou pobre, necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. O Senhor Deus também enaltece aquele que chega na presença de Deus e ora, porque assim diz o Senhor em Mateus 5,3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Então aquele que ora assume que é um pecador cego, sempre pede perdão, é melhor do que aquele que oculta seus pecados e permanece neles. Poderia reconhecer esse pecador, poderia confessar os seus pecados, poderia deplorar as suas fraquezas, a sua cegueira, chegar diante de Deus e dizer, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Voltaria perdoado e reconciliado, não fosse tão orgulhoso. Agora, irmãos, caminhando para a conclusão, lembrando o que tenho afirmado, os sinais são os prenúncios da graça e do juízo divino. Então, os sinais são prenúncios da graça e juízo divino para com os que creem e juízo dos incrédulos. Jesus, o Filho de Deus, recebe a nossa adoração. Jesus traz luz aos humildes e juízo aos soberbos. Nunca esqueçamos que o próprio diabo é uma criatura de vasto conhecimento.
na cabeça, que não desce para o coração. Muito frequentador de igreja é assim, como um diabo. Conhece a Bíblia de cabo a rabo, mas não tem o amor de Deus. Não põe em prática o bem que sabe que deve fazer, e ainda faz mau uso do que aprende para a própria confusão e de outras pessoas, e para a sua própria confusão, e se possível, para a confusão de outras pessoas. Seja a nossa oração como a de Davi, no Salmo 86, no verso 11, ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração, para só temer o teu nome. Os milagres, então, eles são muito desejados, e nós ainda ouvimos muito falar em milagres. Aliás, ouvimos mais falar do que temos testemunhado milagres. Mas, contemplá-los e não se arrepender dos pecados é muito perigoso. A admiração infrutífera dos milagres significa perecer no mar, como no caso dos egípcios. Eles eram idólatras, e viram muitos sinais, e permaneceram idólatras. O milagre pode pronunciar o juízo de Deus, porque muitos veem sinais, e não se arrependem, por isso perecem. O arrependimento é um milagre superior à cura de enfermos, paralíticos e cegos, por livrar a alma do inferno. O que o homem deve desejar é um sincero arrependimento dos seus pecados. Então, que nossos corações sejam convertidos, quebrantados, tendo nós a percepção da nossa pecaminosidade. Corações quebrantados pelo Espírito superam a própria dureza do coração, do próprio coração. Pedem perdão uns aos outros, a Deus. Nós devemos agradecer a Deus e dizer: eu era cego e agora vejo. Antes mesmo de pedir a Deus um avivamento no nosso país, né, como muitos crentes estão orando hoje, peça a Deus: eu quero avivamento em mim. Quero dizer, um avivamento há em mim. Eu agradeço ao meu Senhor Jesus. Eu agradeço ao meu Senhor Jesus pelo perdão que eu recebi, pelo perdão que eu dei, pelo perdão dos meus pecados, pelo amor de Deus derramado em meu coração para perdoar a quem me tem ofendido. Vinde a Jesus, lave todo o lodo dos seus olhos no tanque, arrepende-te e agradeça a Deus pelo dom da fé, que situações de sua vida têm cegado você, meu irmão. Quais as áreas da sua vida precisam de um toque da mão de Deus? Lavar o lodo é o emblema do arrependimento, com o qual nós devemos vir a Cristo. Muitas pessoas estão desanimando você, pondo à prova a tua fé, os insultos a Jesus, deixaram o jovem, dessa passagem do capítulo 9, muito indignado. Ele foi curado da cegueira, e ficou muito chateado, porque insultaram o Senhor. Mas e você? Reconhece quem é Jesus? Você tem medo de ser expulso de algum ambiente confortável, se você afirmar a sua identidade com Jesus? Se nos banir de qualquer lugar por causa da nossa fé, Cristo irá à nossa procura e nos acolherá, nos consolará. Seu amor nos animará a perseverar no Evangelho e testemunhar nossa salvação.
Jesus vai ao encontro do pecador necessitado, consola com promessas, ele amplia cada vez mais a sua visão. Então, quando chamado, você confessa: eu creio, Senhor. Faz um compromisso. Dá-lhe uma resposta de amor por tudo aquilo que ele fez na sua vida. Então, ele estará comigo, ele estará com você. Abra seus olhos, assume a sua fé autêntica, firma a sua identidade com Jesus. Obedeça a sua palavra, permaneça na sua presença, orando sempre e vivendo sempre com toda humildade e súplica, perseverando sempre em oração. Senhor, sê propício a mim, pecador. Se você passar para o outro lado, então todos os sinais e todas as promessas serão para você terríveis, porque são sinais de juízo. Mas se você permanecer, a exemplo desse jovem que foi curado por Jesus, então você verá com seus próprios olhos o seu Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, por esta palavra que falou conosco, que continue falando aos nossos corações, enquanto nós, ó Pai, com os nossos corações e com os nossos lábios, glorificamos o nome santo do nosso Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Deus, e fala, Senhor, a tua palavra, para que nós, lançando fora o lodo dos nossos olhos, vejamos o Senhor ainda como este jovem que não tinha visto o rosto de Jesus, mas o Senhor diz que ele já tinha visto. Senhor, pela fé temos visto, por isso adoramos, em nome de Jesus. Amém.